Palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 11. A igreja achou? Amém? Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu quero compartilhar esse pequeno texto da palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida que um texto um tanto conhecido dos irmãos, textos que nós já pregamos, nós já ouvimos muitas vezes sermão acerca desse texto, mas hoje eu quero pensar desse texto duas palavras, e eu confesso que são palavras especiais na minha vida. Eu creio que a partir de hoje vai ser na sua vida também, e as duas palavras contidas nesse texto é de repente e redemoinho. De repente e redemoinho. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí, seja ela da sua família ou não, fala assim: foi de repente e foi num redemoinho. Foi de repente e foi num redemoinho. Eu quero confessar aos irmãos, à igreja, que eu tenho um pouco de dificuldade em me relacionar com as coisas que acontecem na minha vida, e talvez alguns irmãos também tenham essa mesma dificuldade em se relacionar com coisas que acontecem na nossa vida de repente. As coisas de repente são coisas que nós não esperamos, e quando nós não a esperamos, nos traz medo, nos traz incapacitação, nos traz um temor. E eu confesso aos irmãos que tenho um pouco de problema em lidar com de repentes da vida e com surpresas da vida. Tudo que é surpresa um pouco me assusta. Tem alguns irmãos que chegam no começo do culto e falam: pastor, no final do culto eu tenho para você uma surpresa. Não faça isso, porque eu tenho problema com surpresa. Ou fala logo, ou deixa para dar surpresa no final do culto, sem ter falado nada. Nós temos problemas com coisas que são de repentes, e a nossa vida diariamente acontece coisas que são de repente. Quantos passam por de repentes aqui na vida? Levante sua mão. Pensei que hoje de manhã eu fiquei sozinho nessa pergunta. Não, aqui os irmãos são mais sinceros que o da manhã. Ouviram? Eles estão ouvindo pelo site lá. Então, nós temos problemas em lidar com as coisas quando elas acontecem de repente, seja ela coisas boas ou seja ela coisas más. As coisas boas que nos acontecem de repente nos alegra, nos quebranta, nos traz avivamento, mas as coisas ruins que nos acontecem de repente pode abalar a nossa fé, nos constranger e talvez, se não estivermos estruturados com a palavra de Deus, nos afastar da presença do Senhor. O texto lido está dizendo que dois amigos, um deles chamava Elias e o outro chamava Eliseu, amigos de muito tempo. Um deles era mestre, que era Elias, e o outro era o seu servo, era o seu menino, no qual aprendia do seu mestre. O seu nome era Eliseu. E o texto decorre, se você ler versículos antes, vocês vão ver que eles estavam caminhando, mas eles também estavam conversando como dois bons amigos. E a palavra do Senhor deixa claro qual era o teor daquela conversa. E o teor daquela conversa nada mais era do que unção, poder, porção dobrada. Eu creio que se eles fossem pentecostais, eles estariam radiantes com aquela conversa, falando de unção, quem vai ter, quem não vai ter. E chega num determinado tempo dessa conversa, o mestre Elias pergunta para o seu servo, o seu discípulo Eliseu, mais ou menos assim: olha, Eliseu, eu estou para subir ao céu, eu estou para ir embora, eu estou para deixar
deixar a terra dos viventes para permanecer para todo sempre diante do meu Deus. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é: existe alguma coisa que eu possa fazer por você enquanto ainda vivo? Olha que pergunta tremenda, não? O menino pensou, o discípulo pensou e disse: olha, eu vi tudo aquilo que você fez, e eu quero nada mais e nada menos do que a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, tudo aquilo que você fez de uma forma milagrosa, eu quero fazer o dobro. E aí, Elias pensou e falou: dura coisa você me pediu. Você me pediu alguma coisa difícil. E perceba que a conversa vai desenrolando e vai desenrolando. Até aí tudo bem, eles estão andando e eles estão conversando. Mas chega num determinado momento dessa conversa, alguma coisa sobrenatural vai acontecer no natural do dia daqueles dois homens. E o que acontece? Acontece que um carro de fogo com cavalos de fogo os separam um do outro. E Elias, que era o profeta, ele vai subir ao céu num redemoinho, e ele não vai experimentar a morte. Elias não morreu, mas simplesmente subiu ao céu num redemoinho para honrar e glorificar o nome do Senhor para todo sempre. E o texto diz, versículos depois, que Eliseu, o menino, o servo, nunca mais viu o seu mestre. Foi de repente. As coisas acontecem de repente. As coisas na vida daqueles dois homens aconteceram de repente, e aconteceu algo milagroso, sobrenatural. Não é normal nós vermos duas pessoas conversando e carros de fogo passar no meio delas com cavalos de fogo. Isso não é natural, não? Isso não é natural. E hoje eu quero pensar com vocês sobre as coisas que acontecem de repente. E eu quero pensar também que as coisas que acontecem de repente podem acontecer num redemoinho da nossa vida. Existem coisas, e eu fico impressionado com isso, que existem coisas na nossa vida que acontecem sem nós esperarmos. Existem coisas na vida do ser humano, na minha vida e na tua vida, que acontecem porque nós nos preparamos para que elas acontecessem. Quais são as coisas, ou algumas delas, que acontecem porque o ser humano se prepara? Por exemplo, um bom cargo, um bom emprego, acontece porque as pessoas estudam, as pessoas trabalham bem, as pessoas se esforçam e são merecedores daquilo que é fruto do seu trabalho. Isso não acontece de repente. Ninguém sobe no emprego de repente, do dia para a noite. Outra coisa que acontece, que não acontece de repente, é quando uma família é bem estruturada. Ela pode ser bem estruturada, não de repente, mas porque ela cumpre princípios, e princípios bem aplicados pode fazer com que uma família seja bem estruturada. Uma pessoa que toca algum desses instrumentos que nós vimos aqui bem tocados, não acontece de repente. Eles não chegaram aqui e simplesmente ligaram um contrabaixo e esse contrabaixo começou a tocar, não. Isso é fruto de trabalho, é fruto de estudo, é fruto de escolas, e isso acontece por quê? Porque as pessoas se programam para isso. Mas tem coisas na vida do ser humano que acontece de uma forma de repente e inesperada. Quantas pessoas nós temos conversado desde o começo desse ano, que tiveram uma reviravolta enorme na sua vida, de repente, seja pelo lado bom e também pelo lado ruim. Nós lemos na palavra do Senhor que personagens bíblicos foram pegos de surpresa com os de repentes da vida.
Deus prepara para o ser humano alguns de repentes, e eu quero compartilhar com você um de repente que aconteceu na vida de Abraão. Preste sua atenção. De repente veio a palavra do Senhor a Abraão como um comando para ele e para sua esposa, e de repente ele recebe uma promessa de Deus que seria pai. E de repente ele percebeu que essa promessa, com a idade que ele tinha, seria impossível. Mas de repente veio de novo a palavra do Senhor e o poder de Deus, e ele teve esse filho. Apesar de demorar anos para que essa promessa se cumprisse, aconteceu de repente na vida de Abraão. Ele não esperava por isso. Vamos pensar na vida de um homem chamado José. José, em um momento da sua vida, estava muito tranquilo na sua família, mas de repente ele se viu traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. E de repente ele, de escravo, foi promovido como mordomo de uma casa bem-sucedida. E de mordomo dessa casa, ele desceu para a cisterna, para a prisão. Foi tudo de repente. E de repente, quando ele estava nessa cadeia, ele é promovido novamente como governador de uma nação. Foi de repente. De repente uma mulher chamada Esther, por que não pensar nas mulheres também? De repente Esther era uma menina, e essa menina tinha uma posição de escrava, uma posição de serva. Ela era órfã de pai e de mãe, mas de repente ela foi criada pelo seu tio, e de repente o rei achou graça diante dela, e a consagrou, e a coroou como rainha daquela nação que ela vivia. Foi de repente. Os de repentes acontecem na vida dos seres humanos. Davi, por que não pensar nele? Davi, que era o mais moço de sua casa, ele foi ungido de repente, rei de uma nação toda. E de repente Davi, ainda quando era moço, se deparou, pequenininho que era, diante de um grande gigante chamado Golias. E de repente ele se depara com aquele gigante e ele vence aquela batalha. E isso tudo foi de repente. E de repente ele derrota o gigante, mas de repente também ele começa a fugir de um homem chamado Saul, que era o rei. E de repente ele vence essa batalha, e de repente ele sobe para ser rei da nação israelita. São coisas que acontecem no de repente da vida. Um homem chamado Daniel, de repente orava 3 vezes ao dia, e orava incessantemente, e de repente um anjo chegou diante dele e disse um recado de Deus para a vida dele, e o recado foi que ele era um homem muito amado. Ele não esperava por isso, mas aconteceu de repente. Israel de repente foi a nação poderosa israelita que aguardava o Messias. De repente o Messias veio, e de repente eles também não acreditaram no Messias. Querido irmão, eu quero dizer a você nessa noite que as coisas acontecem de repente na nossa vida, seja ela boa ou má. Talvez você está aqui hoje para glorificar a Deus, porque de repente alguma coisa sobrenatural aconteceu na tua vida. Quantos estão nessa condição aqui? Pode dizer amém. Levante bem alto a sua mão e glorifique ao Senhor, porque de repente o Senhor mudou a tua sorte, de repente o milagre chegou. Mas se eu inverter a pergunta e dizer, será que tem algum irmão aqui que desde o começo do ano tem enfrentado lutas que de repente vieram e entristeceram? Cabisbaixo, desanimado. Tem pessoas assim junto conosco? Tem. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós vivemos nessa semana, nessa última semana, de repentes enormes aqui na igreja. Parece que a igreja não vive os de repentes, mas só vive os milagres poderosos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós tivemos uma semana aqui na igreja dos de repentes, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, nós temos um pastor aqui chamado Pastor Marcelo. Quem conhece? Quantos já foram abençoados pela vida dele? De repente, ele foi acometido de uma enfermidade no qual ele está de repouso até agora. Pastor, é homem de Deus. Homem de Deus também tem infecção. Homem de Deus também tem problema.
Homem de Deus também é pego de surpresa com os de repentes. Marcelo está afastado, mas Marcelo está se recuperando. E eu quero dizer uma coisa para você: deixa o Marcelo quieto, irmão. Deixa o menino quieto ali. Tem gente que fica indo lá levando chocolate, batata Ruffles, Coca-Cola, dadinho. Deixa o menino se recuperar. Está engordando. Edna, cadê a Edna? Deixa ele quieto, Edna. Aí, estamos vendo o Marcelo se recuperar e de repente nos vem uma notícia de que um jovem, filho de um casal especial aqui da nossa igreja, tentou suicídio sábado passado 2 vezes. Passamos a manhã inteira com aquele moço no hospital psiquiátrico. Foi de repente, quase que de repente, um jovem é ceifado com 30 anos de idade. Foi de repente. Os pais não esperavam por isso. Foi de repente. De repente o telefone toca e vem a notícia que o pastor Edivaldo, que prega aqui na igreja, está sempre junto conosco, sofreu um acidente gravíssimo de moto. Bateu frente a frente com outra moto, aonde quebrou perna, quebrou braço, está internado até agora. Foi de repente. Quem esperava isso, irmãos? Ninguém espera essas coisas. Ninguém espera que os de repentes da vida podem chegar de uma forma a ponto de nos fazer entristecer. Foi de repente, no meio do culto aqui, terminando o culto de domingo passado, uma pequena menininha, ela foi ao banheiro junto com a sua prima e ali houve um descuido. A menina estava na cuba da pia, desceu cuba e desceu menina, e ali foi 14 pontos no pé daquela menina na hora do culto. De repente, e aqui fica um aviso para os pais: a cuba da pia do banheiro não pode colocar criança, ali é só para deixar a água cair, viu? Tem berçário, tem... porque já não é a primeira vez que isso acontece. Está gravando isso não? Depois corta. De repente as coisas acontecem. As coisas acontecem de repente. Nós tivemos essa semana várias pessoas que foram ceifadas por Deus. Segunda-feira de manhã, depois de todos esses de repentes, o telefone toca. E o telefone toca e era... precisando de um pastor urgente para fazer um velório. Era uma moça de 18 anos que tinha morrido de câncer. 18 anos de idade. De repente, então a pastora Fabrícia foi lá e fez o velório. Na frente do velório que ela fez, estavam sendo sepultado um senhor, e esse senhor era cigano, e toda a família, a geração dele, estava tomado aquele lugar. Ela fez o culto e ela foi embora. Chegou na igreja e de repente o telefone toca de novo. Era a pessoa que havia ligado para ela ir fazer aquele culto ali fúnebre. E ela disse mais ou menos assim: olha, os ciganos gostaram do culto e gostaria de saber se você pode vir aqui fazer um culto para eles também. Vai, pastora Fabrícia, fazer culto para os ciganos, culto fúnebre. De repente, ontem, soubemos que 3 pessoas o Senhor recolheu também, algumas aqui da igreja, parentes, 3 pessoas. Essa semana o Senhor recolheu muitas pessoas, foi de repente. Eu até brinquei com o Anderson, eu estou vendo o Senhor ceifar tantas pessoas, eu acho que o Senhor voltou e nós ficamos, de tantas pessoas que foram ceifadas, de repente. Mas eu quero dizer uma coisa também para você, do mesmo jeito que chega aos de repentes, que nos entristece, e agora eu quero que você glorifique o nome do Senhor. De repente, o pastor Marcelo se recupera e essa semana já vai estar conosco. A palavra está com a igreja. De repente, as coisas acontecem. De repente, o pastor Edivaldo está se recuperando no trabalho, no hospital onde está. Logo fará outra cirurgia e de repente pode estar junto aqui conosco. De repente, o Senhor está confortando o coração daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. De repente, aquele que perdeu o emprego, e ontem conversando com o irmão aqui da igreja, fiquei sabendo, terminou o ano fazendo projetos, fazendo plano, conversando com o seu
patrão e ele veio com uma má notícia, e a má notícia dizia que ele tinha sido demitido. Mas eu quero dizer também que aos desempregados, de repente, alguma coisa especial está por vir. De repente o Senhor pode abençoar essa igreja, de repente o Senhor pode derramar a sua glória e a sua presença ainda nessa nação. De repente as coisas podem acontecer, e eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para os irmãos sobre os de repentes de Deus, mas eu quero pensar um pouquinho com você e te trazer uma boa notícia. Independente da luta que você está vivendo, a porta do Senhor pode se abrir de repente. A enfermidade que te assola ou assola a tua família, no nome do Senhor Jesus, de repente basta um estralar de dedo de Deus para as coisas voltar ao lugar. Talvez você terminou o ano cantando e jubilando, e os de repente se achegou e te entristeceu, e eu digo a você nessa noite: saia daqui cantando o cântico da vitória, porque de repente alguma coisa de Deus pode acontecer, e é nisso que eu creio. De repente a porta pode se abrir, de repente Deus pode encher a tua vida com o Espírito Santo de Deus, de repente Ele ainda é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Além do de repente, nós temos linkado no texto a palavra redemoinho. As coisas aconteceram com Elias e Eliseu de repente. As coisas acontecem na nossa vida de repente. Mas pastor, aonde entra o redemoinho na história? O redemoinho foi o meio pelo qual Deus fez com que Elias o contemplasse face a face. O redemoinho foi um meio pelo qual Deus fez com que Elias o contemplasse face a face. Ele era um profeta poderosamente usado por Deus na terra, nos dias que viveu, mas precisou de um redemoinho para levá-lo, contemplar ao Senhor face a face. E agora eu quero pensar com você sobre redemoinho. Redemoinho é uma composição de forças. Redemoinhos são ventos contrários que se chocam. Redemoinho é um ponto de tensão. Elias subiu ao céu num ponto de tensão. Eu tive a oportunidade de ver alguns redemoinhos se formarem e uma grande tempestade vir num local onde eu estava trabalhando, onde o vento era tão forte, tão contrário, que dois homens mais ou menos do meu tamanho, é grande, pode falar, eu sei que você pensou, dois homens se juntaram, um preso no outro, porque eles não aguentavam a força daquele redemoinho e daquela tempestade, e juntos, preso um no outro, eles deitaram no chão, o vento derrubou eles e rolava eles como se fosse um monte de feno. Uma situação terrível de ver. O redemoinho, o resultado dele é choro, é lamento, porque ele destrói, ele traz avalanches que pessoas não podem suportar, muitas pessoas perdem quando existe o redemoinho. E eu quero trazer essa palavra redemoinho na minha vida e na tua vida espiritual hoje. O redemoinho pode ser momentos de tensão na nossa vida. O redemoinho são momentos que nos chegam aonde nós titubeamos e nós não sentimos mais o chão. O redemoinho pode estar sendo trazidos até nós numa enfermidade, num acidente, numa falta de emprego, em coisas que acontecem e são gerados pela violência urbana, são problemas familiares, são desavenças, é o desemprego e são perseguições. Os redemoinhos chegam na vida daqueles que são de Deus e na vida daqueles que não são de Deus.
Isso são os redemoinhos da vida. Quantos estão passando aqui por redemoinhos? De um sinalzinho aí. Algumas pessoas passam por redemoinhos aonde nós não sabemos mais o que fazer. E eu quero dizer uma coisa para você: no momento de tensão da tua vida, no redemoinho da tua vida, pode ser o meio pelo qual o Senhor te leva para mais próximo dEle. Eu li essa semana de uma irmã aqui da igreja. Ela escreveu numa rede social e ela escreveu algo assim, e eu achei muito especial isso. Ela disse: tenho lutas e tenho vitórias, e através delas eu aprendo o que? Ficar triste, ficar alegre é um aprendizado. O mais importante é o que o meu Deus está comigo. Obrigado, Senhor, porque depois da luta vem a vitória, para honra, para glória e para louvor do nome do Senhor. Independente da tua luta, independente da tua aflição, independente do teu redemoinho, independente da tua tempestade, eu quero dizer para mim e para você, nesta noite vai chegar o tempo aonde nós vamos contemplar a glória do Senhor na situação que nós estamos vivendo. De repente, num redemoinho, eu quero pincelar algumas coisas com os irmãos do que pode acontecer no redemoinho para com Deus. O que pode acontecer quando nós estamos no redemoinho e Deus está conosco. O mais importante não é estar no redemoinho. O mais importante não é sair do redemoinho. O mais importante é, no momento da tua tensão, o Senhor está junto com você. E eu quero pensar com você. Você que está anotando, anote isso. De repente, o Senhor fala no redemoinho. De repente, o Senhor fala num redemoinho. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que não nos deixa sem palavra. Quando falta palavras à tua família, quando falta palavras às pessoas que te cercam, no momento onde você está enfrentando aflições e perseguições, existe um Deus que fala com você. Você serve um Deus que não é mudo, você serve um Deus que fala, e o Senhor fala para algumas pessoas aqui nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perceba que Jó teve uma experiência com Deus no redemoinho. Jó 38, versículo 1 diz: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Capítulo 40, versículo 6 diz: então o Senhor falou com Jó de novo, do meio de um redemoinho. Deus fala com Jó no redemoinho. Naquele momento Jó atravessava o período mais crítico da sua vida, o momento mais tenso da sua vida, e no momento mais tenso da vida de Jó, Deus falou com ele. Aquiete-se e ouça o Senhor falar com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Pastor, o que Deus fala no redemoinho? Pastor, o que Deus fala nos momentos de tensão da nossa vida? O que Deus fala na tempestade da vida? E eu quero pensar com você nesta noite que Deus fala que Ele é o refúgio e a fortaleza, e Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Deus fala com você nessa noite. Eu quero pensar com você que o Senhor fala que Ele é o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor fala conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, para honra e para glória e louvor do nome dEle. E eu creio que Ele também fala, como disse a Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas,
Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu, o Senhor, é Deus falando com a igreja. Pois eu, o Senhor, pois Deus, o Senhor, ainda sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, o teu provedor, aquele que abre porta aonde não há porta, aquele que toca e as coisas voltam ao lugar. É Deus falando de repente no redemoinho. Deus fala no redemoinho. E no redemoinho da vida de Jó, ele pôde dizer, lá no finalzinho: Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo que no momento de tensão e de redemoinho na vida dele, permitiram que ele contemplasse e pudesse ver Deus. Isso é especial. O que você tem visto no redemoinho da tua vida? Na tempestade da tua vida, o que você tem visto? Jó viu Deus. Jó contemplou a face de Deus. Tire os olhos do teu problema e contemple a glória de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tira os olhos do teu problema e perceba que no teu problema, no teu redemoinho, na tempestade da tua vida, Deus fala com você. Aquiete-se. Nós fazemos muito barulho a ponto de não conseguir ouvir a voz de Deus. Aquiete-se. Diga para a tua alma, como o salmista também a fez: fiz calar e sossegar a minha alma, a ponto de conseguir perceber a voz de Deus. Deus fala no redemoinho. Outra coisa que Deus faz no redemoinho, além de falar conosco, no redemoinho da nossa vida, de repente, o Senhor se manifesta. Deus, além de falar no redemoinho, Deus se manifesta no redemoinho. No redemoinho da tua vida existe um Deus que vai se manifestar. Zacarias 9,14 diz: o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. É Deus se manifestando no redemoinho da vida. 2 Reis, o versículo que lemos diz: assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi levado ao céu. No redemoinho, o Senhor pode se manifestar no redemoinho como rei, como libertador, como salvador, aquele que no momento da tensão glorifica o nome dele. Tudo é por ele e tudo é para Ele. Eu e você não merecemos nada, mas Ele, pela glória dEle e pela firmeza na palavra dEle, se manifesta de repente no redemoinho das nossas vidas. Agora tem megas igrejas e megas pastores que acham que pode colocar Deus na parede. A teologia moderna, no qual nós chamamos de pseudo-teologia, coloca Deus na parede e o pressiona dizendo: tu tem que me abençoar, tu tem que me dar bênção, eu sou fiel, eu sou dizimista, e o Senhor vai ter que me abençoar. E parece que isso ocorre com as canções que estão sendo cantadas por aí também, aonde valorizam a primeira pessoa do singular e começa a se esquecer de quem é a glória. As canções de hoje é eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aonde está a glória de Deus? Deus
se manifesta em favor do ser humano, não por nossa causa, mas por causa dele, por causa da glória dele, por causa do poder dele, por causa do compromisso com a palavra dele. Isso é tremendo, nós temos um Deus que no momento crucial da nossa vida fala conosco. Nós temos a certeza de um Deus que não somente fala, não é um Deus de blá blá blá, como são as pessoas, mas é um Deus que fala, e além de falar, Ele cumpre, se manifestando com poder e com glória na vida da igreja. Esse é o Deus a quem nós servimos. E a parte que eu gosto mais desse texto, é que além de Deus falar, é que além de Deus se manifestar, o nosso Deus de repente nos quebranta no redemoinho. Eu vou repetir. Nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que se manifesta, mas nós temos um Deus que nos quebranta. Nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que se manifesta, e nós gostamos disso. Mas nós temos um Deus que rasga o nosso coração na presença dele. No momento de tensão do povo de Deus, quando o profeta da época era o Joel, eles estavam vivendo um momento de tensão terrível. Não se tinham o que comer, não se tinham o que vestir, não se tinham onde morar. Uma seca terrível, o gado já tinha morrido. E a palavra de Deus fala: eu deixei vocês passarem fome, diz o Senhor. Mas a palavra de Deus também fala que é possível vocês voltarem a mim, se arrepender dos seus pecados, a partir do momento que vocês rasgarem o seu coração e não as suas vestes. Sabe o que é isso? O Senhor se volta para nós no momento que nós nos quebrantamos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: de repente, no redemoinho da tua vida, o Senhor quebranta o teu coração. Nos redemoinhos da vida, o Senhor nos revela quem Ele é e quem nós somos. E a grande verdade é que nós achamos que somos alguma coisa. E aí Deus diz para Jacó que você, Jacó, é um bichinho, um vermezinho. Está na Bíblia. Você é pequenininho demais para mim. E nós achamos que somos alguma coisa. Deus, sem eu e sem você, continua sendo Deus. Eu vou repetir isso: Deus, sem eu e sem você, continua sendo Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: eu e você sem Deus, está no redemoinho, está na luta, está na tempestade, se quebrante na presença de Deus. Alguma coisa especial pode acontecer nesse momento. Alguma coisa de novo pode acontecer nesse momento. Jó, no momento em que viu Deus no redemoinho, ele para de questionar, ele para de olhar para as suas lutas, ele para de olhar para as suas enfermidades, ele para de olhar para as suas perdas, e ele diz: por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, num monte de cinzas, Davi, no momento do redemoinho crucial da sua vida, onde o seu coração estava sangrando, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu espírito. E Deus brada nessa noite para nós hoje, no redemoinho da tua vida, na luta que eu e você estamos enfrentando, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. O Deus que fala no redemoinho, um Deus que se manifesta no redemoinho em teu favor. Mas nós temos também um Deus
que nos leva face a face com Ele, através do quebrantamento no redemoinho. É na luta onde nós buscamos mais a face de Deus. Não precisaria ser assim, não? Poderia ser um pouco diferente, mas é assim.